Levaram aqui, casal? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Fica perto de João e Apocalipse. Nós vamos ler do versículo 14 até o final. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 em diante. Aqui minha versão é NVI. Show aí, irmãos? Assim diz a palavra do Senhor. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhes deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, aos quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e agora para sempre. Amém. Interessante que Pedro termina a sua segunda carta com esse versículo maravilhoso. Ele pede para que os crentes cresçam e ele está pedindo um crescimento equilibrado, graça e conhecimento. Mas para a gente entender isso, por isso que eu comecei a ler o versículo 14. Pedro está dizendo aqui de tempos difíceis. Se vocês verem a segunda carta, vai falar sobre os falsos mestres que entram na igreja tentando destruir a igreja com ensinos errôneos. Mas ele fala também que o dia do Senhor está próximo, que o Senhor está para voltar. E é interessante que Pedro escreve isso há cerca de quase 2000 anos atrás, parece que está acontecendo hoje. Pelo que as coisas estão acontecendo pelo andar da carruagem, Jesus está voltando. E a gente observando nesse retorno de Jesus, tem tanta coisa acontecendo, e principalmente muitos ensinos errados entrando nas igrejas e levando pessoas, arrastando pessoas. E Pedro está preocupado com os crentes da igreja. Pedro se preocupa para que eles não percam a firmeza na fé, não percam o compromisso com o Senhor, em meio a tudo isso que está acontecendo. Esses falsos mestres, esses ensinos errados entrando na igreja. Ele até fala, olha, Paulo escreve coisas que são difíceis de entender, mas muitas pessoas pegam isso e torcem. E aí ele diz no versículo 17, não sei se vocês prestaram atenção, ele fala, portanto, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro daqueles que não têm princípios morais e nem percam a firmeza e caem. Então Pedro está dizendo, olha para essas pessoas, veja a vida deles, eles estão ensinando coisas erradas, mas eles mesmos não têm princípios morais, não têm caráter, ensinam coisas que não vivem, e vivem coisas que não ensinam. E agora Pedro está dizendo que para tudo isso, para a gente não cair nessa armadilha e para esperar o dia do Senhor com paciência, e com calma e com firmeza, a gente precisa disso. Ele fala, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. E ele está dizendo que a gente precisa crescer. E a vida cristã é uma vida de crescimento. Quando o crente para de crescer, senão tem alguma coisa errada. Porque a nossa própria vida, quando nasce um bebê, o que a gente espera dele?
que ele cresça, né? E ele precisa também de um crescimento equilibrado. Ele vai crescendo em estatura, né? As roupas já não vão servir mais, o calçado não vai servir, mas ao mesmo tempo que o corpo dele vai se desenvolvendo, crescendo, precisa que a mente acompanhe esse crescimento. Porque se ele cresce no corpo, mas a mente não cresce, a gente fala que ele é um retardado, né? Ou que está com um problema, ou que está com uma demência. Da mesma forma, se a mente dele cresce, mas o corpo não cresce, a gente fala que ele está com nanismo, que é um anão. Então precisa ter esse crescimento equilibrado. E a Bíblia fala que quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Então nós nos tornamos crianças espirituais. E a gente precisa agora crescer. E Pedro está dizendo que esse crescimento precisa ser um crescimento equilibrado. E ele coloca aqui duas áreas que são indispensáveis para o crescimento de todo crente: graça e conhecimento. Infelizmente tem pessoas que só crescem na graça. Quando pensa em graça, pensa em dom espiritual, aquela coisa de avivamento, mas não cresce também no conhecimento. Graça sem conhecimento pode levar ao que a gente chama fanatismo. Pessoas desequilibradas espiritualmente, aquela coisa toda, aquele auê, mas não tem segurança, não tem firmeza na vida cristã. Por outro lado também, se ele cresce só no conhecimento, ele pode se tornar uma pessoa fria e deixando de acreditar também que o Evangelho é poder de Deus. Então, mas o crente precisa crescer nessas duas áreas. Ele não pode deixar que a euforia da graça, dos dons espirituais, apague o conhecimento dele. E é por isso que a gente vê muitas igrejas, muito povo, que aquele auê todo, mas quando a gente olha para a vida daquelas pessoas, aquela mesmice, não tem uma estabilidade espiritual, aquela coisa toda, mas para conversar, para falar sobre Bíblia, não tem conhecimento bíblico. Então é por isso que Pedro está dizendo: cresçam na graça, mas também no conhecimento. E ele está dizendo que essa graça, esse conhecimento vem de quem? Cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós somos salvos pela graça, e a graça do Senhor nos alcançou, e essa graça também precisa fazer parte do nosso crescimento espiritual, mas também do conhecimento do Senhor Jesus. Como é que a gente conhece cada vez mais o Senhor Jesus? Através do nosso convívio com Ele, através do nosso relacionamento, que se dá através da oração, do estudo da palavra de Deus. E nesse momento nós estamos aqui de congregar, de participar das atividades, para que a gente vá se alimentando. Da mesma forma como a criança, né? A gente sabe que a criança cresce naturalmente, mas pare de dar alimento para ela. O que vai acontecer? Vai ficar desnutrida. E além talvez de parar de crescer, pode até morrer. Então tem muito crente que está na igreja, mas que parece que está morto espiritualmente, porque não está nesse processo de crescimento, não está se alimentando da palavra de Deus. E quando a gente não se alimenta da palavra de Deus, nós estamos abrindo portas para o erro entrar nas nossas vidas, para a gente ser levado por qualquer sorte de vento de doutrina desses homens que Paulo fala que com sua astúcia induzem ao erro. Nós vemos pessoas aí desequilibradas espiritualmente que vai, né? Vem de quarta-feira, vem de coisa, daquilo, acreditando que foi Deus. Às vezes não é, são pessoas mal intencionadas, como o Pedro fala aqui, ó, que não tem princípios morais. Engana essas pessoas que estão só crescendo na graça, mas não estão crescendo no conhecimento. E às vezes ficam desiludidas por falsas promessas dessas pessoas, dizendo que foi Deus, e na realidade não foi Deus. Mas Deus falou, e às vezes Deus não tem nada a ver. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Pedro estava preocupado com o futuro e com a vida espiritual daquela igreja, porque estavam essas pessoas se infiltrando, sem princípios, sem caráter, sem moral, para iludir essas pessoas. Pedro está dizendo: o dia do Senhor está próximo. Não caiam, fiquem firmes. Não se deixem levar por essas pessoas que não têm escrúpulos.
e que torce as Escrituras para iludir vocês. E aí ele termina essa carta de uma forma maravilhosa. Antes, porém, cresce. Ele está dizendo, cresça, não fique estagnado. Não estacione na vida cristã. Cresça. Mas esse crescimento precisa ser um crescimento equilibrado. Cresça na graça, mas cresça também no conhecimento do Senhor Jesus e Salvador. E aí Pedro está dizendo, olha, a Ele seja a glória para si. Diferente desses homens que Pedro está dizendo, desses falsos mestres, que buscam glória para eles, que buscam glória para si. Pedro está dizendo, toda glória e toda honra é para o nosso Senhor e Salvador. A glória é agora e para todos sempre. Então que esse texto e que essa meditação de hoje à noite sirva para nós de motivação, de reflexão e de desafio. Para a gente não achar, já estou aqui na internet há bastante tempo, há bastante tempo, olha, está tudo bem, está tudo muito bom. A gente precisa crescer. Nós não podemos nos dar a luxo de dizer, olha, estou acomodado. Porque o inimigo está aí. Esse mesmo Pedro ele vai falar antes, olha, sede firmes, sede sóbrios, porque o nosso adversário está ao nosso redor, bramindo como leão, procurando alguém para tragar. Aí ele fala, resistir a ele. Então, nós precisamos nos alimentar da palavra. Jesus, quando foi tentado por quem? Pelo diabo. E o diabo tentou Jesus torcendo a palavra. Mas Jesus estava alimentado com a palavra e dizia, mas também está escrito. Então, essa palavra que nos mantém de pé, que nós somos muito espiritual, que vai equilibrar o nosso conhecimento, tanto da graça quanto do conhecimento. Para a gente esperar com firmeza o dia do Senhor e também não se deixar levar por esses falsos livros, por essas doutrinas e por esse secularismo do mundo. O mundo está tão longe de Deus, tão longe de amor, de princípios, né? Prende gente inocente, solta bandido. Aquelas coisas todas que a gente vê, os valores distorcidos. Mas nós servimos a um Deus que é fiel e que já reservou um lugar maravilhoso para nós. E lá não vai ter jeitinho, não vai ter injustiça, só vai entrar aquelas pessoas que têm levado a sério o compromisso com Ele e essas pessoas que não param de crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai bondoso, muito obrigado por esse mundo, muito obrigado por essa noite, esse momento de oração, de intercessão, de louvor, de adoração, mas também de aprendizado da tua palavra. Embora o tempo mais reduzido, mas é importante, é salutar, saber que nós precisamos nos desenvolver na vida cristã e ter esse crescimento equilibrado para não nos deixarmos levar por essas doutrinas erradas e por esses homens que não têm escrúpulos e que só pensam em si e que tentam de todas as formas transferir a glória para eles. Mas que a gente leve a sério a palavra e que a gente espere com ansiedade e com firmeza o dia do Senhor. Muito obrigado por esse momento. Nós pedimos, como sempre, que os teus anjos nos acompanhem até os nossos lares, nos dê uma noite maravilhosa, que o teu Santo Espírito nos dê um sono reparador, nos guarde de uma manhã maravilhosa para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer? Amém. Deus abençoe a todos.